Bom dia a todos e a todas, em especial os eminentes pares, desembargador Zé Luiz, desembargador Bonfim, senhora procuradora, doutora Bom Regina Costa, dia, bom doutor. dia, Bom dia, senhores desembargador. senadores, senhores advogados e todos aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Declaro aberta a 26ª sessão presencial da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, primeiramente, colocando a apreciação dos eminentes pares da ata da sessão anterior. Nenhuma observação, então aprovada. Primeiro processo da pauta é o HC 081361823/2023, de Coroatá, paciente Myron Marcelo Costa Martins, impetante Danilo Barbosa Neves, OAB Piauí 9840, impetado juiz da primeira vara da comarca de Coroatá, da relatoria do eminente desembargador Zé Luiz Oliveira de Almeida. Advogado se encontra? Não, como advogado não se encontra, nós vamos deixar para o final. Se até o final ele não comparecer, irá migrar para a virtual. O segundo processo da pauta é o HC 081269764/2023, processo de origem 080392675/2022, 8100051, paciente Eva Sueli da Silva Paiva, impetrante Antônio Holanda Cavalcante Neto, AB Maranhão 23281, e Arthur Robert Barbosa Souza, AB Maranhão 17156, impetado juiz da segunda vara da comarca de Pedreiras, da minha relatoria. Vejo que o advogado já se encontra na tribuna. O cumprimento, novamente, lhe concedo a palavra pelo prazo regimental, até 10 minutos, para a sua sustentação oral, devendo declinar de início o nome e o AB para fim de registro. Bom dia, eminentes desembargadores. Meu nome é Antônio Holanda Cavalcante Neto, OAB Maranhão 23281. Bom dia aos demais servidores do Judiciário. Pelo tempo e por tantas questões a serem colocadas, eu partirei direto ao processo. For aberta inquérito policial no dia 4/10/2022, pela Delegacia Regional de Pedreiras, e no inquérito policial de relatoria da doutora Lorena Brasileiro Catunda, ela aponta a senhora Eva Suelen como mandante do crime. Da denúncia do Ministério Público presente nos autos, sob o ID nos autos do juiz Acó, do oferecimento da denúncia. Ele fala que a autoria delitiva restou comprovada pelo depoimento das testemunhas. O meu? O doutor Júlio Anderson Borralho Magalhães II, promotor de justiça daquela comarca. E aí nós passamos a perceber que ocorreram uma série de irregularidades no processo. Primeiro, os réus estão presos, especificamente a Eva Suelen, vai completar 10 meses presa. Primeira audiência de instrução e julgamento marcada para 11 de abril não ocorrera. Segunda audiência, marcada para 27/6, não ocorrera. Terceira audiência, marcada para 17/7, também não ocorrera. Quarta audiência, marcada para os dias 7, 8 e 9 de agosto, ocorrera. Eu participei das audiências 7 e 8, audiência de instrução, e já estão juntados nos autos do juiz Acó depoimento de todas as testemunhas. A Eva Suelen foi a única das acusadas que falou
para todos, tanto o promotor de justiça, quanto o juiz, quanto o assistente de acusação, porque eu deixei ela bem à vontade para fazer isso. Os outros falaram somente para os advogados de defesa. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar de demonstrar aos senhores que não há, nesse processo, indício de autoria contra a ré Eva Suelen. O que há é uma reprodução do inquérito policial pela Promotoria de Justiça, que disse que a autoria delitiva, no momento do oferecimento da denúncia, restava comprovada pelo depoimento das testemunhas. Nós vimos, nos dias 7 e 8, ontem e anteontem, que as 25 testemunhas, durou 2 dias a audiência de instrução, as 25 testemunhas, nenhuma das 25 testemunhas disseram ser Eva a mandante do crime. Eu vou me remeter aqui agora ao parecer da ilustre procuradora de Justiça, quando ela deu parecer a respeito deste HC. Ela disse o seguinte: no mais, constam nos autos os depoimentos testemunhais do mototaxista que conduziu José Edson da cidade de Pedreiras para a cidade de Lima Campos após o crime, e do policial Eduardo Barbosa Feitosa, que apontou José Edson como autor dos disparos. Senhores, tem juntado na mídia que o policial militar Eduardo Barbosa Feitosa fora perguntado por mim se ele viu os disparos de arma de fogo no momento em que ocorrera o crime. Ele disse que não. Então, está refutada o parecer dada pela Procuradora de Justiça, Regina Lúcia Almeida. Assim como o mototaxista diz em seu depoimento que o horário em que ele leva José Edson para a cidade de Lima Campos é 11h40. Os senhores podem comprovar. As imagens começam a ser gravadas pela autoridade policial após o meio-dia. Também não bate. Importante, com respeito à nobre procuradora-geral, que ela disse que sobram indícios de autoria, eu já refutei 2, e vou refutar os outros, que quando Eva chegou no bar Flor de Lótus, foi para o escritório do estabelecimento e José Edson entrou logo depois, que depois deste fato, o depoente soube que Eva estava namorando José Edson, mas não sabe onde os dois se encontravam. Naquela audiência, fora dita pela mãe da acusada e por outras testemunhas que Eva e Bartolomeu já não estavam mais juntos, já estavam separados. Além do que, um relacionamento extraconjugal não pode levar, se for o caso, pelo nexo de causalidade, ao resultado morte. Que é outro ponto, que é aproximadamente umas 3 semanas depois que Ceará havia sido assassinado, José Edson passou a dormir na casa de Eva, que nesta delegacia lhe foi mostrado um revólver e lhe informado que aquela arma de fogo havia sido encontrada na casa de José Edson, que Arthur, ao ser perguntado se a arma era de Eva ou de Ceará, o depoente reconheceu ser de Ceará. Eu estou com o depoimento da delegada de polícia aqui, nesse momento, respondendo a minha pergunta. Aqui, ó, respondendo a minha pergunta, quando eu perguntei a ela quantas armas de fogo ela apresentou para Arthur no momento do reconhecimento da arma que tinha sido lhe apresentado, ela me respondeu 2 armas de fogo. Eu perguntei a ela novamente, doutora Lorena, está aqui, está sendo reproduzido nesse momento, quantas armas de fogo a senhora apresentou para Arthur? 2. Imediatamente, eu acho que, e também de forma prematura, eu pedi
ao doutor Emílio Brauna Bittencourt Júnior o requerimento de falso testemunho da delegada, porque nos autos consta que ela apresenta apenas uma arma de fogo para Arthur, e não duas. Terceiro elemento refutado e apontado pela Procuradora de Justiça. E, no mais, ela diz que sobram indícios de autoria. Quanto tempo ainda tenho, doutor? 1 minuto. 1 minuto. Não fora juntada nos autos o exame de microcomparação balística, não fora juntada as ligações telefônicas para comprovar se houve ligação. O diretor do ICRIM enviou um ofício para o juiz de Pedreiras dizendo que constam para todo o estado do Maranhão apenas 4 peritos forenses para dar conta. O policial Aldo Giovanni e Maicon, no local do crime, presente junto com o delegado Diego Maciel, encontraram um estojo tipo pistola, afirmado por eles, no local do crime. Portanto, senhores, o que a gente vê é que a ré se mantém presa, ela preenche os requisitos para a aplicação das medidas cautelares diversas à prisão. A instrução criminal já fora terminada com a oitiva de todas as testemunhas. Nenhuma das testemunhas apontaram Eva como sendo mandante do crime. As armas, as que foram apresentadas, foram uma, não duas, como diz a delegada, e consta lá em anexo. E o que está ocorrendo é a inércia do Estado. Doutor Yolanda, 30 segundos para concluir. Seu tempo. Pronto. Doutor, por favor. Ante todos os elementos expostos, eu requeiro a vossas excelências que concedam a liberdade provisória à ré Eva Suelen da Silva Paiva ante a instrução processual ocorrida nos dias 7 e 8, que comprovam, através da oitiva das testemunhas, não ser Eva e não ter nenhum indício de autoria, como apontada desde o ano passado pela defesa. Então, e ausente também os exames de microcomparação balística pelo diretor do ICRIM, sem prazo para a juntada, como também as ligações telefônicas, preenchendo a acusada os requisitos para a concessão das medidas cautelares diversas à prisão por não representar ameaça à instrução criminal, pois possui residência fixa, é empresária, entendeu? E reconhecida na cidade, é o que requer a defesa, excelência. Agradeço Vossa Excelência, parabenizando pela sustentação oral. Doutora Regina Rocha, o Ministério Público mantém o parecer? Confirmo na sua integralidade todo o meu parecer, desembargador. Pelo conhecimento em parte e na extensão conhecida da denegação, não é isso? Isso. Vossa Excelência. Eminentes pares, o HC é de simples compreensão. O voto já está à disposição de Vossas Excelências. 3 são os fundamentos utilizados para a impetração. Primeiro, a ausência de indícios de autoria. Segundo, ausência de fundamentos para o decreto de prisão preventiva. E terceiro, excesso de prazo. Vou analisar cada um de per se. O primeiro, ausência de indícios de autoria. A denúncia foi recebida pelo Ministério Público, pelo meritíssimo pelo juiz de base. Se foi recebida pelo juiz de base, já tem um despacho positivo de recebimento de denúncia. A análise na via estreita do HC de indícios de autoria levaria a um amplo revolvimento fático probatório, o que é inviável nesta via estreita do HC, entendimento pacífico dos tribunais superiores e também das 3 câmaras criminais do Tribunal do Juiz. Ademais, este fato, como o segundo fundamento, que seria a ausência de motivos para a decretação da prisão preventiva, já foram objeto de análise desta segunda Câmara Criminal
no HC 0808-705-95-2023, com acordo de 2 de agosto de 2023, também da minha relatoria, quando, por unanimidade, a segunda Câmara Criminal rechaçou. Então, eu não tomo conhecimento desses dois fundamentos: ausência de autoria, indícios de autoria, e também ausência dos motivos autorizadores. Com relação ao excesso de prazo, o fato atribuído à paciente e mais 2, 3 elementos é de uma gravidade em concreto extrema. A paciente está sendo acusada de ter tramado a morte do seu próprio marido com o seu amante. É o que tem denúncia do Ministério Público nos autos. E quando foi preso, inclusive, tem nos autos, estaria junto com o seu amante. Então, esses delitos de uma gravidade concreta, desta tamanho, desta magnitude, os tribunais superiores admitem um elastério dessa investigação, mesmo porque há, inclusive, uma quebra de sigilo telefônico, que ainda não foi juntada aos autos. Então, eu estou aplicando, neste caso, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, não encontrando motivos para reconhecer esse excesso, mesmo porque agora, no dia 7 e 8, como bem disse o advogado da tribuna, já foram ouvidas todas as testemunhas indicadas pelo Ministério Público, todas as testemunhas arroladas pela defesa, feitos interrogatórios, e está pendente, única e exclusivamente, a juntada aos autos desse relatório de quebra de sigilo telefônico. Então, eu não reconheço esse excesso, embora reconheça que há um prazo bem alongado para a entrega da prestação judicial de primeiro grau, e nesses crimes bifásicos, eu não vejo que esse excesso seja irrazoável e desproporcional. Então, com essas considerações, sem mais delongas, de acordo com o parecer do Ministério Público, conheço em parte o HC e, na extensão conhecida, denego. É como voto. Como voto do desembargador Bonfim? Senhor presidente, nenhuma dúvida em acompanhar Vossa Excelência. Como voto eminente, desembargador Zé Luiz? Presidente, eu já li também o voto de Vossa Excelência, disponibilizado aqui no PJE. 3 foram as questões suscitadas, 2 das quais Vossa Excelência não conhece e eu também não conheço, na esteira dos argumentos de Vossa Excelência. Quanto ao excesso de prazo, é evidentemente que há um elastério, há que se considerar que é assim, entretanto, não é algo irrazoável, na medida que se trata de um crime de extrema gravidade, esses crimes não são fáceis de ser descobertos, não são fáceis de se produzir provas, e, além do mais, há que se convir que a Constituição fala que o processo deve ter uma duração razoável. No conceito de razoabilidade, há que se aferir caso a caso, à luz de cada particularidade. Evidentemente que um crime absolutamente simplório, uma prática de um assalto com 2 testemunhas visuais, depoimento da vítima, apreensão da res furtiva, tem-se de logo descortinamento dos fatos e da autoria. Não há muito o que discutir. Encerra-se a tempo e hora. Mas crime dessa envergadura, com essas particularidades aqui, é naturalíssimo que haja uma demora. A demora, portanto, não é irrazoável, e, nesse sentido, eu acompanho Vossa Excelência. Agradeço Vossa Excelência, proclamando o resultado da segunda Câmara Criminal por unanimidade nos termos do voto do... Votou primeiro. Eu esqueci só, desembargador, quero fazer justiça ao advogado da tribuna, além do gesto dele de humildade, de já se apresentar pessoalmente, querendo conhecer o desembargador, admitindo que nunca tinha somado à tribuna, e quero dizer a Vossa Excelência, e não é apenas um estímulo, é a constatação de um fato. Para quem assoma a tribuna a primeira vez aqui nessa Câmara, Vossa Excelência se saiu muitíssimo bem, é digno de elogio, e eu vou deixar esse registro aqui, faço questão de fazer. Eu também fiz, logo após a sustentação do nobre advogado. Então, proclamando o resultado da segunda Câmara Criminal por unanimidade nos termos do voto do desembargador relator, conheceu em parte o HC e, na extensão conhecida, denegou, de acordo com o parecer da Procuradoria. Eu agradeço a participação do nobre advogado. Vamos passar para o próximo, também da minha relatoria, uma apelação. É outra HC? No outro é uma apelação. Apelação? Vossa Excelência é meu revisor.
É a apelação 000-112768-2014, 8100085. Perfeito. Ori, juiz da Vara Única da Comarca de Dom Pedro, primeiro apelante, Ministério Público Estadual, promotor Clodoaldo Nascimento Araújo, segundo apelante, Vadilson Fernandes Dias, advogado Airon Caleu Santiago Silva, OAB 17878, e Pedro Carvalho Chagas, OAB Maranhão 14393. Primeiro apelado, Valdilson Fernandes Dias, segundo apelado, Ministério Público. Da minha relatoria, com a palavra o Ministério Público, recurso do Ministério Público primeiro, doutora Regina Rocha. O Ministério Público, em primeiro grau, em suas razões recursais, requereu a condenação de Vadilson Fernandes Dias pelo cometimento do crime previsto no artigo 89 da Lei nº 8.666/93 e o reconhecimento da continuidade delitiva sob o argumento de que o crime previsto no artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei número 201/67 foi praticado por 12 vezes nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e forma de execução. Por sua vez, a defesa Vadilson Fernandes Dias requereu da decisão pleiteando preliminarmente a nulidade da intimação da sentença e, consequentemente, repetição de todos os atos posteriores àquele momento processual. No mérito, a absolvição pelo crime previsto no artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei nº 201/67, sob a alegação de insuficiência probatória. Alternativamente, requereu o redimensionamento da sua pena base. Em uma análise aos autos, observa-se que o apelo interposto pela defesa de Vadilson Fernandes Dias encontra-se intempestivo, tendo em vista que a sentença foi publicada em 18 de 12 de 2019 e Vadilson intimado em 29 de 10 de 2019. No dia 12 de 2019, os advogados Airon Caleu Santiago Silva e Pedro Carvalho Chagas apresentaram as contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público. E somente no dia 6 de 8 de 2020 foi interposto o apelo em favor de Vadilson. Assim, opina pelo não conhecimento do apelo defensivo. Sobre o apelo do Ministério Público de base, entende-se que deve ser mantida a absolvição de Vadilson Fernandes Dias do crime previsto no artigo 89 da Lei nº 8.666/93, uma vez que a acusação não logrou êxito em demonstrar a existência do dolo específico e do efetivo dano ao erário, bem como não ocorreu a demonstração de que os valores mencionados na denúncia são desproporcionais às aquisições realizadas. No que diz respeito ao delito previsto no artigo 1º, inciso 1 do Decreto-Lei nº 201/67, por 12 vezes, em continuidade delitiva, assiste razão ao parquê de primeiro grau, eis que tais atos foram praticados em identidade de circunstâncias de tempo e forma de execução. Nessa esteira, considerando a existência de 12 crimes, entende e deve a reprimenda ser modificada na primeira e última fase do cálculo dosimétrico, vez que o sentenciante se valeu do valor global das 12 despesas contratadas por Vadilson Fernandes Dias para elevar a pena base, fundamentado esse que, uma vez reconhecida a existência da continuidade delitiva, configurará visível. Seguindo o raciocínio, na primeira fase da dosimetria, deve ser afastada a avaliação negativa das consequências do crime e as circunstâncias do crime e, consequentemente, aplicada a pena de 2 anos de reclusão. Na segunda fase, a reprimenda deve ser mantida em 2 anos, ante a ausência de circunstâncias agravantes e, na última fase, deve ser aumentada em 2/3 diante da prática de 12 crimes em continuidade delitiva, resultando o quanto da punição, em caráter definitivo, em 3 anos e 4 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto, devendo ainda ser avaliada a possibilidade
e substituição dessa pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, deve ser avaliada a eventual ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. Dessa forma, manifesta-se pela manutenção da condenação de Vadilson Fernandes Dias pela prática do crime previsto no inciso 1, artigo 1º do Decreto-Lei nº 201/60. Entretanto, opinamos pelo redimensionamento da correspondente reprimenda para 3 anos e 4 meses de reclusão a serem cumpridos em regime aberto. É a manifestação do Ministério Público segundo grau, desembargador. Agradeço a Vossa Excelência. Doutor Ayron, esclareça a Vossa Excelência, e vou deixar a Vossa Excelência bem à vontade, que eu estou conhecendo, mas negando o provimento ao recurso do Ministério Público com relação ao recurso de Vossa Excelência, acolhendo a preliminar do Ministério Público pela intempestividade, mas não trará nenhum prejuízo, porque de ofício eu estou redimensionando as penas, fazendo o decote das 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis, retirando a pena do crime subjacente do regime semiaberto para o regime aberto, e estou substituindo a pena privativa de liberdade fixada em 2 anos por 2 restritivas de direito a serem fixadas pelo juiz da execução. Se atender a Vossa Excelência, e a Vossa Excelência não quiser fazer uso de citação oral, mas se quiser, fique à vontade. Certo. Primeiramente, queria saudar Vossas Excelências, né? É um prazer estar nessa casa, é a minha primeira vez nessa segunda Câmara, é uma honra. E, Excelência, na verdade, nosso pedido subsidiário seria nessa linha, né? De reduzir ao mínimo legal. Então, fique à vontade para fazer sustentação, doutor. Pode ficar à vontade. Perfeito. Decline o nome e o AB para fim de registro, por favor. Eu lhe agradeço. Ayron Calel Santiago Silva, OAB 17878, certo? Represento o recorrente Vadilson Fernandes Dias. Novamente, gostaria de saudar todos os serventórios da Justiça, os nobres desembargadores. É uma honra estar aqui na presença de Vossas Excelências e prometo tentar ser breve. Perfeito. Inicialmente, quanto à preliminar suscitada pela promotora, gostaria de enfatizar, né, a necessidade da chamada dupla intimação, a sentença condenatória. O senhor Vadilson Fernandes Dias, conforme consta nos autos, ele teria sido intimado via oficial de justiça, conforme destacou a promotora, porém faltou elencar um detalhe, né? A certidão consta que ele foi intimado via porteiro do prédio dele. Ele não foi intimado efetivamente de forma pessoal. Consta nos autos que o porteiro teria recebido e o senhor Vadilson Fernandes Dias não tomou conhecimento. Na verdade, quando a defesa tomou conhecimento, né, curiosidade, investigando os autos, fazendo um apanhado de seus processos, constatamos a existência dessa suposta intimação da sentença, né? Houve a publicação, mas restou ausente a intimação pessoal do senhor Vadilson Fernandes Dias. Portanto, nesse ponto que nos fundamos para argumentar a nulidade dessa intimação e a necessidade de se reconhecer a tempestividade do recurso. Não tem precedentes na apelação do STF, do STJ, e são vastos os julgados. No mais, quanto ao mérito, nos fundamos em basicamente 2 pontos mais relevantes, né? Principalmente a ausência de dolo e, consequentemente, a ausência de tipicidade, uma vez que aquele crime, que o crime do inciso 1 do artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67, ele não prevê a modalidade culposa, né? E permeia esses pontos a ausência de provas quanto a isso, né? A ausência de provas quanto à existência de dolo e quanto à prática dos elementos do tipo, né? A apropriação e o desvio de verbas públicas, né? Importante destacar que, no caso aqui, estamos tratando de verbas pertinentes ao Fundo Municipal de Assistência Social, né? Na importância de cerca de R$ 59.500, que supostamente teriam sido desviados, e que se funda a fundamentação do dolo do juízo de base. Se funda em um acórdão do TCE,
né? Uma análise eminentemente técnica que trata ali da irregularidade documental, onde é enfatizado pelo setor técnico a existência ali de irregularidade, prestação de contas indevida portanto, de supostos indícios de fraude das notas, né? Por conta da irregularidade técnica, né? É importante que se diga que o Tribunal de Contas do Estado, normalmente o setor técnico, ele não faz essa análise de elemento volitivo, de existência de crime ou não, né? Sequer ele competiria isso com a devida vênia. Porém, o doutor juiz de base se valeu principalmente disso, né? Na verdade, da breve análise da sentença, nós conseguimos perceber que isso permeou toda a fundamentação dela, foi o acórdão do TCE, certo? E, por meio dele, percebemos que não restou comprovado os elementos próprios, típicos do crime em questão, né? Não foi provada apropriação de recursos, não foi aprovada desvio de recursos. O Ministério Público, com a devida vênia, apesar de ser acessível e de ser possível a ele acessar as informações do município e comprovar se houve ou não aplicação dos recursos em termos de assistência social naquele ano, naquela gestão, ele não fez, né? Ele não provou, ele não trouxe ali que o município teria deixado de fazer qualquer ação em termos de assistência social, não trouxe ali qualquer aumento patrimonial do senhor Vadilson, não trouxe ali qualquer elemento que dissesse que aquele recurso não foi aplicado de fato. Só foi trazido o acórdão do TCE dizendo que a documentação estava irregular e que tinha indício de fraude. E isso foi o suficiente para o doutor juiz de base condenar o recorrente num crime de extrema gravidade, que seria o crime de responsabilidade ali previsto no inciso 1, apesar de não estar provada a apropriação ou desvio. Tampouco, e com isso, né, consequentemente, não está provado também o elemento volitivo. Se você não demonstra que o réu, ora recorrente, atuou visando desviar, visando se apropriar, que ele pegou aquele recurso, ele conferiu a alguém, você não prova ali a tipicidade, a existência e o enquadramento no crime, né? Na verdade, inclusive, destaco, até mesmo nos memoriais apresentados a Vossas Excelências e na apelação, um trecho da sentença que nos gera, nos fornece suporte para essas conclusões. Em que sentido? Em determinado trecho, peço vênia para repetir, para reproduzir aqui, a douta magistrada afirma: concluo pelo desvio de tais valores, destacando-se que ele possuía sob sua guarda a responsabilidade em decorrência de ocupar o cargo de prefeito. Um pouco mais abaixo, afirma: ao revés do alegado pela defesa, a obrigação do acusado, neste caso, comprovar que realizou despesas das verbas públicas, que recebeu, no caso dos autos, o dever do acusado era o de demonstrar a destinação correta da verba pública, por ele gerenciada. E ela segue afirmando que isso seria um ônus do gestor pelo cargo que ocupou, certo? Certamente, o gestor público, normalmente o prefeito, ele tem a obrigação de prestar contas. Não questionamos isso, não duvidamos disso, e tem o dever de fazer isso de forma correta, tecnicamente correta, né? Ele seleciona a sua equipe, ele contrata um contador, ele contrata os advogados, seleciona ali seu procurador e busca da melhor forma possível preencher os requisitos legais da melhor forma possível. Ocorre que o erro, a falha nessa função, não necessariamente enseja a tipicidade, a prática de um crime, né? Nós temos diversos elementos, diversos ilícitos cíveis que servem para punir tal conduta. Em termos de ação de improbidade, nós temos expressamente lá no artigo 11 a previsão de não prestar contas devidamente, de deixar de prestar contas ou não prestá-las devidamente, assim como outras condutas tipificadas ali naquela lei e outras que servirão para punir o gestor, certo? O gestor faltoso. Mas na seara do âmbito criminal, nos é exigido para a condenação diversos outros elementos que não podem ser negligenciados a pretexto de se praticar justiça social, ou a punir o gestor faltoso, ou a punir o gestor, ou combater a corrupção abstratamente falada, né? Não estou aqui dizendo que o recorrente seria esse tipo de gestor, obviamente, porém,
esses elementos, essa necessidade, essa investigação mais apurada, a demonstração desses elementos necessários para a condenação no âmbito criminal, não restou caracterizada com a devida vênia no juízo de base. E conseguimos perceber isso por meio da breve análise da sentença. Não estão ali provados dolo, não estão ali demonstrados provas de que houve apropriação, de que houve desvio, há apenas a utilização do acórdão TCE, peço vênia novamente, como uma muleta para servir a fundamentação da sentença, certo? Mais uma vez destaco que aquela análise do acórdão TCE, a análise feita pelo setor técnico é eminentemente técnica. Ela não demonstra dolo, ela não demonstra a tipificação em um crime, porém, foi usado para esse fim. Em determinados momentos, me parece que na sentença é descrita a conduta de improbidade administrativa, de deixar de prestar contas ou prestar indevidamente, só que isso serviu para dar suporte a uma condenação pelo crime de responsabilidade, que, na verdade, fala em apropriação e desvio de verbas públicas. Nos dá a ideia de que está autorizado a responsabilidade objetiva do gestor apenas por ser gestor, apenas por praticar, por cometer erros, ou por selecionar mal a sua equipe, né? Sem sombra de dúvidas, nossos gestores, nossos representantes do povo, prefeitos, deputados, nem todos têm um conhecimento técnico de diversas áreas e com isso selecionam sua equipe. Vez ou outra, alguém passa por uma situação dessa, mas punir criminalmente o gestor por erros técnicos me parece que não coaduna com o âmbito criminal. Subsidiariamente, e é com base nisso que peço a absolvição do réu, certo? E subsidiariamente, conforme já destacado inicialmente, o recorrente pede a redução da pena aplicada ao mínimo legal, conforme os critérios do artigo 59. Esses seriam os termos da nossa sustentação. Agradeço o tempo de Vossas Excelências. Bom dia. Agradeço a Vossa Excelência, inclusive pela objetividade. Eminentes pares, são 2 recursos do Ministério Público, e resignado com a decisão do juiz de primeiro grau, que absolveu o ora apelante da imputação do delito previsto no artigo 89 da Lei 8.666 de 93, e também por não ter reconhecido a continuidade delitiva no máximo, no 2/3, fixado em 2/3, a pena, pedindo um agravamento da pena. Essa é a resignação do Ministério Público que eu passaria a analisar em primeiro momento. Já antecipo que, como eu já tinha antecipado, que eu estou conhecendo, face à sua tempestividade e reconhecer todos os requisitos de admissibilidade, mas estou negando o provimento. Primeiro porque, como bem falou da tribuna o nobre advogado, a denúncia traz como substrato única e exclusivamente o parecer técnico do Tribunal de Contas, o que já tem sido praxe, e aqui fica uma crítica construtiva. Não se tem como discutir se efetivamente o dolo específico que é exigido nesses crimes, no artigo 89 da Lei 8.666, se está presente ou não. Se ele agiu com esse ânimo de trazer e de causar prejuízo ao horário. Não tem. Não se sabe se foi efetivamente fornecido ou não o produto, se foi feito o serviço, não se sabe. Então fica aqui uma crítica construtiva do Ministério Público nos próximos processos, trazer à baila, trazer mais elementos para que fique efetivamente configurado este dolo específico, e já em entendimento pacífico das 3 câmaras criminais deste TJ e dos tribunais superiores. Então, com relação a este fato, a absolvição do artigo 89 da Lei 8.666, conheço, mas nego o provimento. A segunda resignação do Ministério Público é no que diz respeito ao crime que foi condenado, que é o crime previsto no artigo 1º, inciso 1º do Decreto-Lei 201, de 67. Segundo o Ministério Público, foram feitos 12 pagamentos. Efetivamente foram, mas nós observamos que não é caso de reconhecer continuidade delitiva, porque não tem o elemento nos autos. Efetivamente foram várias notas fiscais, 331, 332, 333, 362, 363, 364, 435, 436, 437,
470, 472, 470, no valor de 59 mil. São falsas essas coisas, não tem a menor dúvida. Agora, não se sabe, tudo relacionado ao mesmo processo. É o convite número 10 de 2007. Então, não tenho como dizer que se foram feitos em datas diferentes, são mesmo. E o pagador Zé Luiz, com a experiência que Vossa Excelência tem, sabe que nesses, quando é montada, e isso aqui foi montado, esse processo, tudo leva a crer que foi montado, isso é o entendimento do juiz, quando foi montado é feito falsificado essas notas tudo no mesmo dia. Então, não posso dizer que houve uma continuidade delitiva, então, nesse aspecto também, eu estou conhecendo, mas negando provimento ao recurso do Ministério Público, fixando a pena neste aspecto aqui agora, e nesse momento ainda, fixada pelo juiz de base. Com relação ao recurso da defesa, aqui eu peço a atenção de Vossa Excelência, o que aconteceu foi o seguinte, foi absolvido de um crime, extinta a punibilidade de outro crime do Decreto-Lei e condenado por esse crime do artigo 1º, inciso 1º do Decreto-Lei 201/67. Prolatada a sentença penal condenatória, foi determinada aquelas intimações de praxe pelo juiz de base e pela secretaria foi expedida também intimação pessoal do ora apelante. E, efetivamente, como disse o advogado da tribuna, a intimação não foi pessoal, a intimação foi no porteiro do prédio, o que traria uma nulidade. Mas aqui eu aplico o princípio do paz não lite sanguíneo, porque não há prejuízo. Por quê? Não haveria necessidade da intimação dele. Norma de direito processual, tendo em vista que ele estava solto e constituiu o advogado, a intimação do advogado por si só já supre, então não há necessidade da intimação dele. Então, por esse motivo que eu reconheci, acolhendo a preliminar do Ministério Público de intempestividade do recurso da defesa. Como vota o desembargador Bonfim? Senhor presidente, Com relação à intempestividade, primeiro, só isso que eu estou querendo. Sim, eu estou acompanhando Vossa Excelência. E o desembargador Zé Luiz? De acordo, presidente. Então, não passarei ao mérito do recurso de Vossa Excelência, mas já antecipando, como eu antecipei anterior, que não traz meus prejuízos, que o pedido subsidiário de Vossa Excelência foi a revisão da pena. Eu estou fazendo efetivamente o decote de duas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis pelo juiz, porque estou entendendo que essas duas circunstâncias são elementos do tipo, que não extrapolo, então eu estou fazendo o decote, é a circunstância do crime e consequências, e eu estou retirando porque as circunstâncias do crime, disse o eminente desembargador Zé Luiz, desembargador Bonfim, ele diz o seguinte: ele disse que trazia prejuízo, aqui, ó, assim também se vira a pena mediante a negativação do vetor consequente, uma vez que não existe prova nos autos que o desvio tem aplicado em prejuízo outros que excedam a perda patrimonial. Ademais, o aludido valor, a princípio, não parece elevado, considerando o montante global gerido primeiro apelado, então estou afastando. E com relação às circunstâncias, ele diz o seguinte: quanto às circunstâncias do crime, o magistrado apontou que não favorece o acusado, uma vez que praticou o fato em desrespeito ao patrimônio público e aos princípios do direito administrativo nessa voz. Então, faz parte do tipo. Eu estou fazendo o decote dessas duas circunstâncias judiciais consideradas favoráveis, trazendo a pena para o mínimo legal de 2 anos e substituindo, tendo em vista que preenche todos os requisitos do artigo 44 seguinte do Código Penal Brasileiro, substituindo por 2 penas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução. É como eu voto. Como voto o eminente desembargador Bonfim? Senhor presidente, eu li atentamente seu voto ontem e não tenho nenhuma dúvida em acompanhá-lo. Tá? E parabenizando pelo voto. Agradeço, Vossa Excelência. Como voto o eminente desembargador Zé Luiz? Presidente, eu vou acompanhar, mas eu quero fazer uma observação. Pois não. A persecução criminal no Brasil, o Maranhão está inserido no Brasil e o fato não acontece só no Brasil. Persecução criminal no Brasil, sobretudo quando o crime tem o mínimo de complexidade, é uma tragédia. Exatamente. É uma tragédia. Antes da reforma de 2021, os tribunais consideravam, o Superior Tribunal de Justiça, que bastava o dolo para tipificar o crime de 89. Aí houve a modificação
para exigir o dolo específico. Ora, o dolo específico, para que ele aparecesse nos autos a toda evidência, do jeito que é feita a persecução no Brasil e no Maranhão, só se o réu dissesse, eu Confessasse. fiz com esse objetivo. É Porque verdade. fora disso, ninguém consegue provar. Mas isso não é difícil de ser provado. O problema é que eles fazem mal feito. Bastava, por exemplo, interceptação telefônica, Sim. ver a movimentação financeira das partes envolvidas, Exatamente. ver o que entrou de dinheiro na conta dessas pessoas e o que saiu da conta dessas pessoas, quebra de sigilo de dados. Isso levaria a você estabelecer uma conexão que pudesse fazer inferir que, quando houve a fraude, foi com um afã, com o objetivo de obtenção de vantagem. Aí o que acontece? É tudo feito na marra, sem produção de prova, como eu disse ainda há pouco. Se é um assalto, onde o réu aponta a arma para a vítima, é preso em flagrante, duas pessoas que testemunharam, que assistiram o crime, testemunham, a arma é apreendida em poder dele, a res furtiva da mesma ordem, a vítima presta depoimento, reconhece a acusado, não tem dúvida, morreu. Mas quando se trata de um crime como esse, o réu não vai confessar e não se produz provas. Resultado, eu até contrariado quando eu faço as absolvições em face da carência probatória. Mas de rigor, que até me revoltei na época com a modificação da lei que passou a exigir dolo específico, de rigor, não se pode confundir ilegalidade, negligência, descuido com desonestidade. Improbidade é desonestidade. É desonestidade. Mas como condenar alguém só porque houve uma ilegalidade? A ilegalidade à vida não significa dizer necessariamente que ele pretendeu desviar a verba pública. Então, o que acontece? Enquanto nós continuarmos com essa persecução de par de conta, sobretudo nesses crimes que guardam alguma complexidade, não se chegará à punição dos infratores. Nós vamos sempre, de uma forma ou de outra, absolver significativamente e, na maioria das vezes, por insuficiência probatória. Não é nem a prova de que ele não tenha praticado o fato, é que as provas são insuficientes para dirimir a questão do dolo específico. E vai ser sempre assim. Infelizmente, desde que eu estou aqui, desembargador, são incontáveis os processos em que a gente absolve o acusado. Antes, com o dolo genérico, não estava mais fácil. Mas depois que houve a modificação, não vai se condenar mais ninguém. Isso é verdade. E não é o objetivo, não é condenar. O que eu gostaria é que os autos trouxessem a certeza mínima que a gente precisa para julgar. A gente não consegue ter certeza. Houve irregularidade? Sim. Ele pretendeu fazer uso dessa irregularidade para oferir vantagem devida? Como se vai ferir isso? Só se ele viesse e confessasse. E ele não vai fazer isso, nem ele, nem ninguém. Cabe aos órgãos de persecução aprofundar a investigação para chegar a uma conclusão. E essa investigação ela não é aprofundada. E resultado? Vai acontecer sempre isso. Eu vou acompanhar Vossa Excelência. Agradeço Vossa Excelência, proclamando o resultado. A segunda Câmara Criminal, por unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, conheceu e negou provimento ao recurso do Ministério Público, não conheceu do recurso do apelante em face da sua intempestividade, mas de ofício redimensionou a pena, retirando as duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando no mínimo legal e a substituindo por duas penas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução em desacordo com o parecer do Ministério Público. Eu agradeço ao nobre advogado. Agradeço a todos. Eu vou fazer o pregão de novo do primeiro HC, que é da relatoria de desembargador Zé Luiz, para ver se o advogado retornou. É o HC 081-36-18-23-2023, paciente Mário Marcelo Costa Martins, relatoria de desembargador Zé Luiz Oliveira de Almeida, e o advogado já é o doutor Danilo Barbosa Neves, AB Piauí 9840, tá? Então, como é de praxe da nossa Câmara, o processo vai migrar para virtual. Algo mais, eminentes pares? Desembargador Zé Luiz, desembargador Bonfim, mais uma vez agradeço o desembargador Bonfim pela disponibilidade, desejando um bom dia a todos.
Doutora Regina, foi mais um prazer, mais uma vez estar com a senhora. Agradeço a todos os servidores. Um bom dia a todos, declarado encerrada a sessão.